Olá, bom dia, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a todos que estão aí no propósito da leitura da Bíblia. E vamos dar continuidade ao livro de Mateus, capítulo 4, 5 e o capítulo 6. Aqui no capítulo 4 fala da tentação de Jesus, que Jesus ele é tentado por Satanás. Então, no deserto, e ele resiste firmemente, usando a palavra de Deus. Por isso que é bom eu e você, todos nós, a gente ter o conhecimento da palavra, porque é através da palavra de Deus que você vai vencer as tentações, os levantes do mal. E aqui, Jesus, após o batismo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, onde ali ele vai jejuar durante 40 dias e 40 noites. O Espírito Santo leva Jesus aqui ao deserto e é muito importante você entender isso. Quando Deus nos leva para o deserto, ele nos sustenta. Guarda isso. Quando o Espírito Santo nos leva para o deserto, ele nos sustenta. Ele tem um cuidado para comigo, para com você, no deserto. Então, por esta escolha própria aqui, e isso daqui é muito forte, para que você não venha entrar no deserto por escolhas erradas. Porque se você entrar por escolhas erradas, se você for pelo deserto com erros e falhas, ali você vai gemer e não vai ter como Deus te sustentar. Então, Jesus, ali no deserto, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus sustentou ele. Diz assim, no verso 3, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ali começou a tentação. Então Satanás, ele vem tentar Jesus em algumas áreas. Então a primeira ele falou, transforma então as pedras em pães. A segunda, pula daí, pula dessa altura do templo. Ele estava querendo testar a proteção divina. A terceira área, oferecendo todos os reinos do mundo em troca de adoração. Então, cada uma dessas tentações, ele respondeu com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Aqui no verso 7, diz assim, do capítulo 4 do verso 7. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou para o monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor e disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Amém? Então ele respondeu prontamente com a palavra de Deus. Prontamente. Então, depois disso tudo, do levante, das tentações que o próprio Satanás causou, vieram os anjos. Os anjos vieram para servir o Todo-Poderoso. Então, olha só como é forte a gente viver essa fé. Ele foi batizado e depois do seu batismo ele foi tentado, porque tinha uma lei dos judeus que a pessoa ela só poderia pregar depois dos 30 anos. E depois dos 30 anos, o Senhor Jesus, que foi batizado e batizado com o Espírito Santo, ele saiu para levar a palavra de Deus. Então nós aprendemos aqui que na provação nós temos que vencer com a palavra de Deus. Então, depois ele foi e chamou os discípulos. Você sabe que nem Jesus andou sozinho, né?
Nem o Senhor Jesus andou sozinho. Ele andava com os discípulos, com os apóstolos. Então essa tese aí de você é eu e Deus, é eu e minha esposa, é eu e o meu marido, nós estamos aqui, é eu e Deus, não. Nem Jesus andou sozinho. Você tem que andar com pessoas de Deus. Por isso que a nossa igreja é da comunhão, né? É da célula, mas isso daí é outro assunto. Mas é muito forte isso. Isso é algo glorioso. Vamos aqui para o capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, né? Onde Jesus vai descrever as características dos cidadãos do reino dos céus. Então ele oferece aqui um padrão de justiça e de vida que excede toda a religiosidade. Talvez você fale assim, qual é o comportamento, qual é a atitude, como que um cristão deve se comportar? É só você ler aqui Mateus capítulo 5, que você vai, aqui você está o padrão de quem vai morar no céu. A conduta de uma pessoa que é de Deus. Como que ela se comporta, como que ela deve viver e o padrão dela. Tanto é que aqui no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito. No verso 4, bem-aventurado os que choram. Verso 5, bem-aventurados os humildes. Verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurado, está aqui, ó, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, aqui é o padrão de um homem e de uma mulher de Deus. Quando a gente lê aqui lá no as bem-aventuranças, que é bem-aventurados, que é feliz. Então esse sermão aqui são bênçãos espirituais para aqueles que buscam o reino de Deus. Então ele fala sobre os pobres de espírito, ele fala dos pacificadores, então fala que todos vão ser abençoados. Feliz é uma recompensa celestial. E ele fala que nós vamos ser o sal da terra, porque o sal ele dá o sabor. Que você venha dar o sabor, o sal da terra, a luz do mundo. Vamos continuar iluminando, influenciando. Vamos continuar assim nesta fé, influenciar, glória a Deus, cumprir a lei. Esse é o patamar de uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. Então, aqui o assassinato, o adultério, o divórcio, ele fala da vingança, ele fala do amor ao próximo, da justiça profunda e verdadeira. Então, tá aqui as atitudes, tudo isso ele falou no Monte das Oliveiras. Amém? Então aqui é o capítulo 5. E o capítulo 6 também é algo glorioso, porque o capítulo 6 fala da ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Quantas são as pessoas, né, que elas ajudam, mas também exibindo, né? Quando for ajudar, ajuda de todo o coração. Ele fala assim, ó, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do meu Pai Celestial. Quando você ajuda alguém, a sua recompensa, ela vai vir de Deus, pode ter certeza disso. Porquanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, e fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê que é feito em segredo o recompensará. Faça em segredo.
porque grande vai ser a sua recompensa. E aqui no capítulo 6, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não os deixes cair em tentação, mas livre de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esta é a oração que nós temos que fazer, não uma oração religiosa. Aqui eu li muito rápido, mas se você parar aqui para pensar, esta oração é poderosa para você meditar, é para você orar de todo o teu coração. Esta é a oração que o nosso Pai nos ensinou. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, a oração tem que ser de coração, simples, sincera e verdadeira. Simples, sincera e verdadeira. E ele fala, capítulo 6, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E isso é muito forte também aqui, ó. Ele fala assim, ó, olha só o que diz aqui, ó. Tá aqui, ó. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vai ser acrescentado na sua vida. Então aqui são coisas que nós temos que praticar, coisas espirituais. E uma vez você praticando, pode ter certeza que Deus ele vai abençoar. Assim nós terminamos mais 3 capítulos, e eu gostaria que você viesse leia nesta terça-feira, leia o capítulo 7, 8 e 9 do livro de Mateus, e aqui eu vou explicar para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje, terça-feira, nós vamos estar no culto do sobrenatural, e o Deus que tirou Jeremias do tremedal de lama, do fundo do poço, também ele vai tirar você dessa situação. O sobrenatural vai acontecer. O que você não tem, Deus tem. O que você não pode, Deus ele pode fazer, e ele vai fazer por todos vocês. Avenida Guapira, 815, às 19h30, aqui na INVE, na Igreja Nação dos Vencedores. E se você quer semear nesse ministério, aqui está a chave Pix, onde você pode semear com os teus dízimos e com as suas ofertas, fazendo com que esta obra venha crescer e progredir e avançar, porque nós vamos ganhar muitas pessoas para o reino de Deus. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até mais.